Olá, olá a todos! Muito bem-vindos ao meu canal e hoje tenho um presente para todos vocês. Eu acabei de terminar o manual para sair da Matrix. É um manual avançado para pessoas que já estão um pouco despertas, que já têm a intenção de sair da Matrix, mas que não sabem o caminho, que estão confusas, que não sabem onde obter informação. E então, vocês sabem que muitas das vezes, não é? Alguém tem que meter a mão na massa. E neste caso, aconteceu-me a mim. Eu fui, entre aspas, o escolhido para fazer este manual e eu não sei se vocês sabem, mas isto é algo que as pessoas deveriam saber. Este mundo tem um mistério que é muito engraçado se vocês estiverem atentos, que é, se houver uma ideia no ar, porque todos nós estamos conectados uns com os outros. Nós somos como uma rede neural aqui neste planeta. Todos os humanos estão conectados. E isto é muito interessante. Porque quando surge uma ideia destas, neste momento, eu tenho a certeza que já houve mais pessoas aí que estão em sintonia com a informação que eu tenho ou mesmo com o meu grau de consciência. E se alguém não fizer isso, dentre eles todos, que nós estamos mais conectados uns com os outros, que estamos nessa vibração, nessa sintonia, um de nós vai ser o primeiro a fazer. Por isso é que muitas das vezes vocês também se calhar já ouviram falar que muitas das vezes as invenções muitas das vezes surgem em vários lados. Quer dizer, as mesmas pessoas tiveram a mesma ideia, certo? E depois patentearam essa ideia com dias de diferença ou horas. Só para vocês verem como é que este mundo realmente funciona. Então, neste caso, aconteceu comigo. Eu já estava a ver que alguma coisa... As coisas acontecem de uma maneira que eu não tenho controle. Porque primeiro, eu como já me conheço, quando existe aí uma força qualquer, não sei o que é, ele deita-me para baixo, faz com que o meu mundo, eu solte o que tenho, o que estou a fazer, desorganiza um bocadinho a minha vida, para me colocar a olhar para outro lado, para que eu dê atenção a outras coisas, e depois, o que é que aconteceu? Acontece isto. Surgiu. Eu comecei a fazer este manual. Coisa que nunca pensei na minha vida. Tá? E é que durou-me muitas horas a fazer isto, mas mesmo muitas horas. E até me dói a cabeça só de fazer um esforço de estar ali a editar tudo, toda a informação. Realmente custou-me bastante. Bem, mas faz parte. Este PDF vai ficar aí na net. A ver se vou depois também colocá-lo em alguns sites de partilha de PDFs. Eu espero que se vocês gostarem do conteúdo, partilhem nesses grupos de busca do conhecimento, né? Partilhem, né? E leiam o manual. Eu acho que vos vai interessar bastante, especialmente a parte do transhumanismo. São 40 páginas, não é assim muito conteúdo, porque eu também não é para aprofundar muito, eu já vos vou mostrar, mas eu posso vos dizer que se vocês já fizeram o trabalho anterior, porque eu também estava a pensar fazer outro manual, né?
um manual, mas esse manual é para as pessoas que não estão tão avançadas em consciência, porque eles precisam de ter esse conhecimento para avançar, para avançar em consciência, para expandir a consciência. E é tratar muitos temas, mas muitos temas profundos, e depois não é simplificá-los. E não só simplificar, né? Tem que albergar todo, tem que dar muitas ideias, teria que, de certa maneira, fazer com que essa informação funcionasse para quem fosse ler, né? E então eu acho que é muito difícil fazer isso. Ia-me durar para aí uns 4, 5 meses, porque se calhar ia ter mais de 100 páginas, se calhar poderia chegar até às 200, e eu acho que isso, acho que já não é para mim, isso já vou deixar para outra pessoa, para alguém que queira, né? Se eu estivesse numa posição boa em que eu só me pudesse focar nisso, eu faria, mas como neste momento não estou, estou numa situação em que não posso fazer isso, né? Eu já fiz já me doeu bastante, já tive que perder muitas coisas, já larguei muita coisa que estava a fazer só para fazer o manual, e pronto, calhou-me a mim, não interessa. Pois é, meus amigos, eu vou-vos já mostrar o manual mostrar para ver se vocês, né? Vale a pena vocês fazerem o download ou não, né? Então eu vou-vos mostrar, vou partilhar aqui a tela, ok? Aqui temos o manual. Pronto, temos aqui a capa, né? O manual de saída, como transcender a Matrix após a morte. Muito bem. Esta parte do início não interessa muito, né? O que interessa mesmo é aqui o índice. Ups. Temos aqui várias partes, né? E temos aqui a vermelho. Atenção, este PDF, este manual é interativo. Isto é interativo. Tu clicas aqui nos títulos, na parte em que queres ler, né? E simplesmente, se queres ir à introdução, clicas na introdução, deixa eu ver aqui, clicas na introdução e vamos à introdução, certo? E depois temos aqui em baixo, clicando aqui no top, e voltamos outra vez ao índice. Então isto é interativo para que vocês também não percam tempo. Eu tentei simplificar isto ao máximo para que para que as pessoas, não é, também não estejam à procura, né, sempre a rodar para baixo, para cima, e assim vocês vão diretamente às partes que vocês precisam estudar ou reler. E eu deixei aqui a vermelho, por exemplo, a carta psicomental de revogação e neutralização. Eu posso clicar aqui, né? E vamos para a carta. Então, se tu quiseres ler esta carta, porque estas cartas nós vamos ter de ler várias vezes. Não só num dia, mas no próximo e depois. Para quê? Para que a gente comece a fazer efeito. Para que a gente não se esqueça. Né? Então, vamos aqui outra vez. Vamos outra vez ao índice. E então, vamos não vamos estar a ver muito, não é? Porque vocês já vão ter tempo. A parte que eu quero vos mostrar é esta parte. O mapa do manual, o caminho da saída da Matrix, onde a primeira parte, por exemplo, a vida, os laços visíveis da prisão, por exemplo, aqui identificamos todos os vínculos criados enquanto encarnados, apegos, desejos, identidades, crenças e vícios, tudo aquilo que nos ancora neste plano e mantém a alma reciclada no jogo. Temos a parte 2, programas, contratos e memórias, as correntes invisíveis. Por exemplo, aqui está, nem toda a prisão é visível. Esta parte revela contratos herdados, pactos inconscientes, traumas não resolvidos e memórias celulares que continuam a controlar a alma sem que ela perceba. Depois temos aqui, simplificando aqui esta parte, pronto, a parte 3, a morte, a última ilusão.
Temos a parte 4, a nova prisão, tecnologia e transhumanismo. Esta parte eu adorei fazer porque eu adoro esta parte da tecnologia, esta parte dos metaversos, dos chips, dos implantes, de tudo o que vai surgir, a tecnologia que vai surgir agora no futuro, que vai ser a prisão do ser humano, a prisão da alma, da consciência, para onde a maior parte das pessoas vai ir. Então eu vou lá, eu explico entre aspas, muito basicamente, né? Dou a informação de maneira que vocês entendam onde é que nós vamos cair, né? Depois temos a parte 5, os 13 testes finais antes da saída, porque isto não é antes e depois. A gente morre, a gente não morre, a gente passa para o outro lado. E aí é que vai ser as grandes provações. Aí, tudo o que tu fizeste antes de morrer, tu vais meter em ação. Vais-te meter à prova. Com quem tu vais encontrar, com que armas tu tens para te poderes defender. Eu, quando digo armas, é a tua consciência, o teu estado de consciência. Tu tens de estar consciente do que vais dizer. Se tu estiver cheio de apego, cheio de crenças, tu vais cair muito rapidamente. Então eu aí, aqui nesta parte, eu explico como para vocês não caírem, não é? Depois temos aqui a parte 6, o corte final, a carta de revogação dos contratos. E mais alguma coisa, há sempre mais. Parte 7, para onde vamos, o retorno à fonte, né? Porque se nós vamos sair daqui, então vamos ir para algum lado. Então, seja para onde for, muitos dizem que é a fonte, então vamos para a fonte, não é? Temos a parte 8, como se preparar em vida para a saída, né? Nós temos que nos preparar. É algo que eu sempre digo. Depois de tu morreres, existe uma porta de saída. E a porta de saída é logo no momento da morte. Aí é quando tem dois caminhos. O caminho que tu vais ir embora, deixas esta Matrix, e há outro caminho que é da luz, da paz, do amor, ou pode ser mesmo do inferno. Depende das tuas crenças, depende do que tu tenhas levado, né? De tudo isso que nós carregamos. Então, se não fizeste o teu trabalho em vida, em morte, já não vais poder sair. Porque, e isto é algo que é bastante interessante, é que só mesmo no momento da morte é que tu tens a escolha. Se tu vais para o túnel de luz, morreu, já fostes. Se alguém te guia para outros lados, já fostes. Tens que ser tu é que escolhes. Tu não tens que seguir ninguém. Então aí, nesta parte, eu dou uns tips para que as pessoas não caiam nesses enganos, porque vai haver, porque como isto é uma Matrix, isto é quase tudo é hologramas, lá do outro lado, então tu vais ver em que é que o que é que a gente pode encontrar. Depois temos a parte 9, o caminho do não conflito, saída sem guerra. Esta é a melhor parte e eu já vos vou mostrar, é o que eu recomendo. Esta é o que eu digo, por acaso lembrei-me de pôr isso, não é? Mas isto, com certeza, deve faltar mais uma outra informação aqui, mas esta parte é muito importante. Esses confrontos que nós temos com o mundo. Nós não podemos estar em confronto com o mundo. E esta parte eu tenho lá, eu já vos vou mostrar a carta de revogação para que vocês... A sério, é espetacular para que vocês não caiam no jogo da Matrix. Temos a parte 10, né? Defesa espiritual, perguntas para seres de luz e mestres do karma. Porque eles vão aparecer, até os teus familiares vão aparecer, coitados. Já morreram, mas continuam a aparecer. Quer dizer, o corpo já está morto, já deviam ser uma alma, uma luz, mas não, aparecem como se fossem os teus parentes. Já vistes? A maneira dele de vos... E até utilizam essas energias só para que vos convencerem a vocês voltarem para este mundo. Voltarem a retornarem ou irem para a luz, não é? Lá está tudo a dizer. Aqui neste manual tem tudo o que vocês devem prestar atenção. E depois temos na parte 11 códigos de encerramento. Muito bem.
Então, vou-vos já mostrar só a última parte, né? O vídeo não tem... Caraca, o vídeo já está a ficar um bocado longo. Pronto, temos aqui... vamos aqui ao mandato de desvinculação descendente da Matrix, que é o que mais adoro. E aqui temos o mandato. Por exemplo, só esta parte, só vou ler a primeira parte para que vocês entendam o necessário que isto é para qualquer ser humano fazer antes, ou enquanto vivo. Por exemplo, eu, em plena consciência, declaro: não estou em guerra com este mundo, com nenhum ser, com nenhuma força, com nenhuma estrutura. Não luto contra a Matrix, contra arcontes, entidades, governos, sistemas ou almas adormecidas. Eu não estou aqui para destruir, vingar, corrigir ou confrontar. Eu não participo mais. Eu não consinto mais. Eu também não resisto, pois sei que tanto o combate quanto a submissão são partes do mesmo jogo. Eu renuncio ao campo da dualidade, do bem e do mal, do herói e do inimigo, do salvador e do tirano. Não quero vingança, não quero redenção, não quero revanche, não quero salvação. Só quero o silêncio do retorno. Declaro uma trégua com todos os seres, visíveis e invisíveis. Não desejo causar-lhes dano, nem que me causem. Peço que me reconheçam como aquele que não participa. Não desejo governar o mundo. Não desejo mudar o mundo. Não desejo mais fazer parte do mundo. Minha escolha é clara: cessar com dignidade e retornar à fonte, antes do tempo, do nome e da forma. Vocês declararem isto todos os dias, vocês vão ver que vocês não vão entrar em confronto com o mundo. Então, isto é muito importante. Por isso, ainda bem que eu me lembrei de meter isto aqui, porque é uma das coisas também que eu faço de vez em quando, e eu aprendi isso há uns meses atrás. Me dei conta, o que é que estás a fazer, Walter? Né? Então, tens que soltar. E realmente, quando tu soltas tudo, soltas também esta parte da dualidade, e mesmo estes confrontos que nós temos contra o mal, contra os seres do mal, os seres malignos, mesmo com as pessoas que estão da parte do mal, que fazem más ações, e os julgamentos, as guerras, etc. Posicionar-nos a favor, por exemplo, do Irão, ou de Israel, ou dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da Ucrânia. Tudo isso faz parte do grande jogo da Matrix e não nos favorece, e a gente vai ter de largar. Vocês, quando lerem este manual, vocês vão chegar ao final e vocês vão dizer assim: uau, agora já sei, ainda bem que eu encontrei isto. Claro que toda esta informação já toda a gente sabe, mas está aqui compactada. Está compactada neste manual. Eu espero que vos sirva para alguma coisa, não é? Espero que vocês tenham a consciência suficiente para entender o que está aqui, porque também não é... Acho que não é para todos. Eu, nos meus tempos antigos, nos meus tempos lá para trás, da minha era dourada, lá pelos meus 20 anos, esta parte eu não sabia nada disto. E cada ponto cada parte do manual, nós temos que procurar mais informação. Não é só aquilo. Por exemplo, se eu falar sobre arcontes e as pessoas, o que é arcontes? Né? Se eu falar dos Anunnakis, Anunnakis, o que é isso? Come-se? E depois, se eu falar sobre, eu aqui, pronto, não sei, transhumanismo, né? As pessoas, pronto, o que é isso? Não sabem, não é? O que é os metaversos? E muitas outras coisas, os anjos, toda essa parte da religião. As pessoas têm que largar essas crenças, né? Se as pessoas ainda tiverem essas crenças, tchau, boa noite, né? Pois é, meus amigos. Eu espero que o conteúdo vos tenha gostado ou agradado, que vos tivesse, de certa maneira, vocês sentissem curiosidade em ler o manual. São 40 páginas. 40 não, 38, 37, tirando a capa, o índice,
vocês... Eu espero que vocês gostem. Deem uma vista de olhos. 1 hora a ler. Não é assim tanto. 1 hora vocês acabam o manual. Depois, quando vocês acabarem de ler o manual, se vocês o acharem importante, vocês podem partilhá-los aonde vocês quiserem. É gratuito. Escrevam aí nos comentários o que é que vocês acharam do manual. E eu já deixei aqui a minha semente, mesmo não querendo, porque para mim isto realmente não me interessa. É o que eu digo. Eu fui obrigado a fazer. Realmente me empurraram a fazer. É algo que eu não consegui travar. Não me perguntem como é que isso acontece, mas é assim que sempre me aconteceu assim na minha vida. Estas coisas. Se tiverem que agradecer, agradeçam não sei a quem, mas a mim não. Por isso, de certa maneira, aí está o grãozinho de areia para quem fica. Quem vai, vai, e os que ficam têm que ter informação. Agora que já há a inteligência artificial, onde a informação está por todo lado, onde temos internet, podemos encontrar PDFs, podemos encontrar tudo e mais alguma coisa. Então a informação está aí e no futuro nós temos acesso a isso tudo já, né? Então é tudo muito mais fácil. Meus amigos, eu espero que este vídeo tivesse sido do vosso agrado e como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.